hipotransparência tipo consolidação não repercute nas estruturas vizinhas, nem tracionando a imagem para o lado da lesão, nem tracionando estruturas vizinhas para o lado da lesão, nem empurrando estruturas vizinhas para o lado oposto ao lado da lesão. A imagem de consolidação ela pode se transformar numa imagem de atelectasia, que vai ser a imagem que nós vamos falar na próxima aula. Tá? Mas isso é apenas uma nomenclatura radiológica para a gente dividir as imagens de hipotransparência. Então, a primeira imagem que a gente está colocando aqui é uma imagem de consolidação. Vocês vão observar aqui uma imagem de hipotransparência heterogênea, de limites imprecisos, de média para baixa densidade, localizada no terço médio e inferior do hemitórax esquerdo. Tem áreas aqui, como essa área aqui, e aqui ela está com uma densidade maior, mais homogênea, e tem áreas heterogêneas, tá, de limites pouco precisos. Você não tem uma limitação correta da imagem. Localizada no terço inferior do hemitórax esquerdo. Também uma imagem de hipotransparência, com imagens de alta densidade, homogênea, que é onde eu estou mostrando, com imagens de média densidade, heterogênea, localizada no terço inferior do hemitórax direito. Terço médio e inferior do hemitórax direito. Então, nós temos uma imagem de hipotransparência que ocorre bilateral, nos dois terços médios e inferiores de ambos hemitórax. O que essa imagem quer dizer? Essa imagem pode dizer várias coisas. A principal causa dessa imagem de hipotransparência pode ser um processo infeccioso inespecífico, uma pneumonia bacteriana, bactéria inespecífica. Tá? A gente não sabe que bactéria é essa, vai depender tudo do quadro clínico. Mas, normalmente, essa imagem que está ocorrendo aqui, bilateral, pode ser uma imagem de hipotransparência, denotando uma pneumonia bacteriana. Mas pode ser decorrente de outras alterações. Por exemplo, alterações cardíacas. Isso aqui pode ser uma congestão pulmonar. Tá? A congestão pulmonar também, por uma insuficiência cardíaca congestiva, também pode levar a uma imagem como essa, e bilateral. Tá? Não que não tenha pneumonia bilateral, pode acontecer, né? Mas essas imagens que ocorrem em bases pulmonares e bilateral, como a gente está observando aqui, tem uma grande possibilidade de ser processo congestivo, tá? Uma insuficiência cardíaca congestiva, levando a essa imagem de hipotransparência, como a gente está observando aqui em ambas as bases pulmonares. Então, essa imagem de hipotransparência bilateral denota processo infeccioso bacteriano ou congestão pulmonar por uma insuficiência cardíaca congestiva. Aqui a gente já vai ver uma imagem de hipotransparência. Eu falei, né, no slide anterior que pode ser congestão pulmonar por um motivo bem simples. A imagem está nas bases. Pela lei da gravidade, né, a congestão pulmonar só vai ocorrer terço inferior. Então, nessa imagem que a gente vai mostrar aqui agora, você já descarta a possibilidade de ser uma insuficiência cardíaca, né, porque uma insuficiência cardíaca, se tivesse que dar uma congestão, não daria no terço médio para superior, como está aparecendo aqui. Então, aqui nós vamos definir a imagem como uma hipotransparência, tá, de alta densidade na maior parte dela, homogênea, algumas das partes periféricas mais heterogênea, tá? No caso aqui, ela tem um limite preciso no terço inferior da imagem, eu vou falar por quê, e na parte superior também, tá? A imagem não repercute nas estruturas vizinhas e está localizado no terço médio para superior do hemitórax direito. Esse limite bem preciso que a gente está colocando aqui é porque é muito difícil você falar o lobo, ou
lóbulo pulmonar que está envolvido. Por isso que a gente fala terço médio, superior e inferior. Algumas poucas vezes você consegue definir se essa imagem está em algum lóbulo ou algum segmento pulmonar. Aqui é um caso. O que pode definir um lobo comprometido no raio-x? A cisura horizontal. Então, esse limite bem preciso que você está vendo aqui na borda inferior da consolidação é a cisura horizontal, que limita o lobo médio, que está daqui para baixo, para o lobo superior, que está daqui para cima. Isso tudo aqui ó, é o lobo superior, da cisura horizontal para cima. O lobo superior tem 3 lóbulos. Tem o segmento anterior, tem o segmento superior, anterior e inferior. Então, o lobo superior direito tem 3 segmentos. Provavelmente, essa lesão que a gente está definindo aqui, ela está no segmento posterior do lobo superior direito. Mas não dá para a gente falar com certeza. Isso aqui é apenas um adendo aqui para mostrar a precisão do limite aqui embaixo. Então, o importante é que você sabe que essa hipotransparência ela tem um limite preciso, porque o lobo médio está definindo o limite inferior dela. Assim como a gente vai ver alguma hipotransparência, eu devo mostrar para frente, que tem uma consolidação para baixo da cisura horizontal, que a gente chama de pneumonia de lobo médio. Mas essa aqui está localizada no terço médio para superior do hemitórax direito, provavelmente no segmento posterior do lobo superior direito. É uma imagem de consolidação e está localizada no lobo superior, provavelmente processo infeccioso, processo pneumônico, uma pneumonia bacteriana, não descartando aqui a possibilidade de uma tuberculose, já que está localizado em lobo superior. Nem toda tuberculose escava, e nem tudo que escava é tuberculose. Então, não tem cavidade aqui, mas você pode ter uma consolidação que seja também uma tuberculose pulmonar. Não pode descartar por causa da localização no terço superior desse hemitórax. Como eu disse, as consolidações podem se apresentar de várias maneiras. Aqui já é uma outra hipotransparência, de uma maneira, apresentando-se de uma maneira bem diferenciada. É uma imagem de hipotransparência, heterogênea, de média densidade, porque você vai ver que tem áreas de hipotransparência e tem áreas pretas aqui no meio, de hipertransparência no meio. Isso aqui a gente chama de broncograma aéreo. Está vendo um risquinho preto aqui onde eu estou marcando? Aqui também tem, aqui embaixo. E tem uma hipotransparência, e no meio dessa hipotransparência tem algumas partes hipertransparentes. A gente chama isso de broncograma aéreo. O que é broncograma aéreo? Bronco de brônquio, aéreo de ar. Então são brônquios que não estão preenchidos pela secreção infectada da pneumonia, ou não estão preenchidos pelo líquido da insuficiência cardíaca. O brônquio está livre. Então, brônquio livre, broncograma aéreo, tem ar dentro do brônquio. Pode ser que esse processo evolua, isso aqui vai ficar tudo branquinho também. Mas, no momento, você está observando aqui essas áreas pretinhas no meio da consolidação, chamado broncograma aéreo. O que isso aqui é importante? É importante porque, se você for definir, se você ficar em dúvida, isso aqui será que é um derrame pleural ou será que é uma consolidação? No derrame pleural, você não vai ter broncograma aéreo, tá? Então, o broncograma aéreo é típico da imagem de consolidação, que pode denotar a insuficiência cardíaca congestiva, que pode ser essa hipotransparência aqui, ou o processo pneumônico, o processo infeccioso, uma pneumonia bacteriana. Então, essa imagem que a gente está definindo aqui, no terço inferior do hemitórax direito, é uma hipotransparência com broncograma aéreo, que pode ser consolidação por processo infeccioso, ou pode ser por congestão pulmonar, numa insuficiência cardíaca congestiva, que vai definir aí, é claro, é a semiologia, né? Aí é o quadro clínico. Radiologicamente, você não pode dar o diagnóstico, você dá o diagnóstico de uma consolidação, tá? Isso aqui é um diagnóstico radiológico. Não precisa. Aqui não tem nenhuma indicação de decúbito lateral. O decúbito lateral, se essa imagem aqui fosse muito hipotransparente, de alta densidade, como o mediastino, tá?
e não tivesse o broncograma aéreo, aí você podia ter dúvida. Aí você pediria o decúbito lateral. O que faz aquilo você não precisar de pedir o decúbito lateral é exatamente essas imagens pretinhas que estão no meio. Isso mostra que o processo é parenquimatoso, não é pleural. O broncograma aéreo aqui já definiu. Tá joia? Mais alguma pergunta aí, gente? Tá tudo bem? Vamos lá. Mais uma imagem de hipotransparência. Eu falei com vocês que a imagem de consolidação pode virar uma telectasia, que vai ser a próxima aula. Só que a gente tem que fazer essas divisões, mas às vezes aparece tudo misturado. Isso aqui seria uma hipotransparência que está virando uma telectasia. Ó. Nessa parte inferior, aqui no limite inferior, está começando a elevar a cisura. A cisura ela fica retinha, como é que ela está ficando ondulada aqui, ó, ficando côncava. Então, provavelmente, isso aqui vai virar uma telectasia. Né? Esse é assunto para a próxima aula para a gente discutir. Então, está aqui. Uma hipotransparência heterogênea, de média densidade, com limite preciso no seu terço inferior, está sendo limitado aqui pela cisura horizontal, né? Tipo localizada no terço superior do hemitórax direito, tipo consolidação. Então, a consolidação heterogênea. Ela tem muita área preta do permeio aqui, em volta da consolidação que está mais próxima do mediastino superior. E aqui ela está respeitando a cisura, por isso que a gente fala que está no terço superior do hemitórax direito, denotando o quê? Um processo infeccioso, que pode ser inespecífico, uma pneumonia bacteriana que a gente não define a bactéria, ou o processo que a gente chama de processo específico, é quando a gente fala processo específico, a gente está falando tuberculose pulmonar. Então, aqui pode ser um processo infeccioso ou inespecífico, uma pneumonia comum, ou um processo infeccioso específico, tuberculose pulmonar, pela localização no terço superior. É lógico que você está pegando aqui um estágio da radiografia. Você pode pegar essa radiografia, às vezes o paciente mais para frente, já está tudo muito consolidado, muita alta densidade. Você pegando nessa fase aqui, você fala que é um processo, uma consolidação heterogênea de limites precisos, tá? E começando a repercutir na estrutura vizinha, essa pneumonia pode virar futuramente até uma telectasia. No momento aqui, a gente define como uma consolidação heterogênea. Outra imagem de hipotransparência, você vê a imagem aqui, ela está bem espalhada, né? O terço, a parte mediana da imagem, você vê mais consolidada. Então, a hipotransparência homogênea, de média densidade, sem repercussão em estrutura vizinha, localizada no terço médio do hemitórax direito, tipo consolidação. Não tem um limite preciso, as bordas estão espalhadas, parece que tem processo pegando o lobo superior e pegando também o lobo médio, está passando por cima da cisura. É uma pneumonia, provavelmente um processo pneumônico, uma pneumonia bacteriana. O que dá muito esse tipo de imagem de hipotransparência que a gente está mostrando aqui, geralmente são a pneumonia bacteriana por gram positivo. O mais frequente aí o pneumococo, que é o streptococo gram positivo. Em torno de 60% das pneumonias bacterianas comunitárias são causadas pelo streptococo. Como esse streptococo afeta muito o pulmão, deram o nome para ele de pneumococo. Tá? Então, os limites estão imprecisos, tá? E uma consolidação de média densidade homogênea localizada no terço médio do hemitórax direito. Estou mostrando aleatoriamente várias imagens, porque, como eu falei, a imagem de consolidação ela pode aparecer de todas as formas, não tem como a gente mostrar todas as imagens. Com o passar dos anos, vocês vão ver a imagem de consolidação a vida inteira. Aqui a gente está dando só uma noção dessas imagens, assim, a base para vocês poderem diagnosticar futuramente quando elas aparecerem de outras formas. Aqui uma imagem, são duas imagens, e aqui a questão da definição da consolidação quanto à repercussão em estrutura vizinha é importante.
Vamos definir primeiro essa imagem que chama mais atenção, a imagem que está pegando no hemitórax direito. Você tem uma imagem de hipotransparência, alta densidade, homogênea, com limite até preciso aqui no terço superior, localizada no terço médio, superior e inferior do hemitórax direito. Às vezes você vê falar na literatura hemitórax opaco. Aqui já começa a deixar uma dúvida grande. Por quê? Você olha isso aqui, bate o olho aqui, você pensa, pode ser um derrame pleural, né? Você não tem limite entre a hemicúpula diafragmática direita e a imagem pulmonar. Você não vê o seio costofrênico nem o cardiofrênico. Você não está vendo aqui o limite entre a área cardíaca e a imagem de hipotransparência. Isso aqui você chama de sinal da silhueta. Você não vê limite entre a estrutura próxima à consolidação. No caso aqui, o átrio direito, você não vê o limite entre o átrio direito e a imagem pulmonar. Então, isso aqui chama de sinal da silhueta. Significa que a imagem, que a lesão pulmonar está na região bem anterior do pulmão. E aqui, nessa parte próxima ao terço médio do hemitórax direito, você começa a ver um pouquinho de hipertransparência, assim como aqui na parte superior, um pouquinho de hipertransparência. Ó. Então, são áreas que ainda não foram totalmente afetadas pelo processo infeccioso. Então, aparece um broncograma aéreo aqui também. Então, nessa parte inferior aqui, realmente deixa dúvida. Será que aqui não é um derrame pleural? Pode ser que tenha aqui um derrame associado a uma consolidação. Mas se tiver um derrame, ele é pequeno. A imagem que mais chama atenção é a consolidação. Por quê? Porque não tem repercussão na estrutura vizinha. Olha aqui o ventrículo esquerdo, onde que está. O seio cardiofrênico esquerdo. A borda do ventrículo esquerdo aqui, está aqui. Ó. Se isso aqui fosse um derrame pleural, aonde que estaria essa borda aqui? Onde estaria o ventrículo esquerdo? Estaria bem empurrado para cá, provavelmente estaria bem aqui na frente. E se fosse derrame aqui, empurraria o mediastino para o lado oposto ao lado da lesão. E você está vendo aqui a borda dele aqui em cima, certinho aqui, olha lá, e aqui você não vê em cima, mas aqui embaixo você vê, ó. Está bem localizado o seio cardiofrênico esquerdo. Então, por isso, eu consigo falar que essa imagem aqui não é um derrame pleural, é uma consolidação. Pode ter um derrame pequeno misturado aqui embaixo? Pode até ter, que às vezes a gente chama de derrame parapneumônico. Por exemplo, o paciente tem uma pneumonia, uma consolidação extensa, igual está aqui, e vem um derrame pleural associado, a gente chama de parapneumônico. O que é isso? É um derrame que evolui paralelamente à pneumonia. Tá? Se tratando do processo infeccioso, esse derrame pleural irá ser absorvido normalmente. Tá? Mas aqui é importante essas imagens para você definir. Bater o olho aqui, opa, um derrame. Não, isso é consolidação. Por quê? Não desviou a estrutura vizinha, que é o mediastino. Tá bom? Segunda imagem, que é a imagem de hipotransparência, também homogênea, de limites precisos, localizada no terço médio, com parte em terço superior do hemitórax esquerdo. Também uma consolidação. E tem o broncograma aéreo, que tem partes pretinhas aqui no meio, tem parte preta aqui, tem parte preta aqui embaixo. Então tem broncograma aéreo lá, tem partes pretas de permeio a essa imagem de consolidação. Então o que você vai pensar nisso aqui? Isso aqui é um processo infeccioso grave. Você não vai pensar que isso aqui seja uma pneumonia pneumocócica, causada por uma bactéria gram-positiva. Provavelmente isso aqui é um processo causado por uma bactéria grave, talvez um gram-negativo, ou uma bactéria hospitalar, uma bactéria mais grave. Porque pegou todo o hemitórax direito e grande parte, um terço, do hemitórax esquerdo. Só está livre aqui parte do terço inferior e do terço superior do hemitórax esquerdo do paciente. Então, a hipotransparência aqui, importante, mas eu queria mostrar aqui uma imagem grande, extensa, pegando todo o hemitórax direito, e o que define se é um derrame ou se é uma consolidação é que não há repercussão na estrutura vizinha. Então, esse item é muito importante, tá certo?
Vamos ver aqui agora uma outra imagem mais simples um pouco, definida também com uma consolidação, uma imagem de hipotransparência de média densidade, de limites precisos na parte inferior, imprecisos na parte superior, com broncogramas aéreos, ó, em partes pretinhas aqui, define bem que é uma consolidação, localizada no terço médio do hemitórax direito, uma imagem também que define principalmente um processo infeccioso. Eu sempre falo processo infeccioso aqui, não estou definindo qual bactéria, mas como é muito difícil a gente, na pneumologia, determinar o agente etiológico, a gente desenvolveu bem, claro, principalmente o quadro clínico, o quadro radiológico e o quadro laboratorial. Porque, você, por exemplo, você tem uma infecção urinária, uma suspeita de infecção urinária, você colhe a urina do paciente, manda para a cultura, você tem hoje uma cultura automatizada, em 3 dias você tem a bactéria que está causando a infecção com o antibiograma, te ajuda muito. No caso do aparelho respiratório, você não tem essa condição de colher material, porque você não pode mandar o paciente fazer um exame de escarro para procurar uma bactéria comum do aparelho respiratório. Por quê? Quando você manda o paciente escarrar para colher o material, o produto que vem do pulmão vai passar na cavidade oral, vai passar na via aérea superior, a cavidade oral principalmente, e vai contaminar. Então, não tem valor você pedir cultura de escarro em pacientes para definir etiologia de processos pneumônicos, tá? Você só colhe exame de escarro em 3 situações. Quando você tem suspeita de tuberculose pulmonar, suspeita de um carcinoma broncogênico, você faz uma pesquisa de células neoplásicas, ou pesquisa de fungos. Por quê? Bacilo de Koch, células neoplásicas e fungos não estão em cavidade oral, tá? Então, aí você pode mandar o paciente escarrar e colher. Agora, às vezes você vê aí, pede cultura do processo infeccioso, para ver que a pneumonia é essa. Completamente errado, desconhecimento. Você só pode colher material para definir uma etiologia de uma pneumonia se você fizer uma broncoscopia do paciente com catéter protegido, colher diretamente no sítio da lesão. Você não vai ficar fazendo um exame invasivo como uma broncoscopia em todo paciente que chega para você com pneumonia. Então, o que aconteceu? A gente desenvolveu bem o quadro clínico do paciente com processo infeccioso bacteriano pulmonar, desenvolveu bem a radiologia e o laboratório. Por exemplo, aquele paciente, naquela imagem anterior, que a gente viu um processo infeccioso bem extenso, a gente pensa que seja uma pneumonia mais grave, por um gram negativo, uma pneumonia hospitalar, provavelmente o laboratório desse paciente aqui vai estar com uma leucocitose muito elevada, tá? O quadro clínico é um quadro clínico bem grave desse paciente, pode estar até insuficiência respiratória. Já no caso dessa imagem aqui, provavelmente o laboratório vai dar uma leucocitose menor, 12, 13, 14, 15 mil leucócitos, com um quadro clínico mais leve, mostrando que isso aqui possa ser um processo pneumônico por uma bactéria comunitária, uma pneumonia comunitária. O paciente que vem para você da comunidade, estava até o dia anterior bem, aí em poucas horas ele evolui com tosse, febre, mal-estar, adinamia, dor torácica, aparece para você com uma imagem dessa aqui. Então, quando você está diante de uma imagem dessa, você sempre vai pensar num processo infeccioso pulmonar de uma bactéria que a gente chama bactéria, a pneumonia comunitária, aquela bactéria que você pega no dia a dia, você está trabalhando, paciente previamente isso, isso é uma comorbidade mais acentuada, e diferentemente daquela imagem mais acentuada, como a gente viu no slide anterior. Então, essa imagem aqui é a imagem comum, que você vê mais comumente nas radiografias de tórax. Então, claro que o quadro clínico vai definir, mas ajuda bastante essa questão do desenvolvimento do quadro clínico, radiológico e laboratorial para diagnosticar os processos infecciosos pulmonares. Tem alguma alteração na região gástrica? Ó, aqui o que a gente vê, aqui até a hemiculpa diafragmática esquerda, aqui a gente não está vendo
a bolha de ar gástrica, não. Aqui, o que a gente está vendo aqui parece ser a flexura esplênica do colo. Por quê? Quando você vê a bolha de ar gástrica, você vê uma hipertransparência mais arredondada no terço superior aqui, bem preta, bem hipertransparente. Aqui a gente está vendo uma imagem que parece estar descendo, ó. E tem algumas austrações, está vendo os risquinhos brancos das partes pretas. Tem um risquinho branco na parte preta. Então isso aqui parece ser a flexura esplênica do colo. O que a gente vê nessa região realmente é a câmara de ar gástrica, que é bem hipertransparência redondinha, e essa imagem que você está aparecendo aqui, provavelmente flexura esplênica do colo. Tá? À medida que for aparecendo, vocês vão perguntando, a gente vai definindo aí, porque essas radiografias, gente, você sabe, a gente pega isso aí aleatoriamente no dia a dia, né? Você não tem na literatura lá tudo certinho para você ver, você vai pegando de forma aleatória. Então, às vezes você pega um raio-x igual essa aqui, eu peguei para mostrar uma consolidação, e essa radiografia tem outras alterações. Vocês notam alguma coisa diferente aí, vocês podem perguntar, igual a Maria Clara perguntou. Flexura esplênica do colo, está bem caracterizado aqui, tá bom? Eu gostei da pergunta aí, porque antes da gente... Claro que vocês têm a radiologia geral aí no quarto, quinto período, mas eles chegavam lá no ambulatório de pneumologia, o pessoal perguntava, às vezes via aqui a câmara de ar gástrico, essa imagem que a gente está vendo aqui, perguntando o que era isso, se era alguma alteração pulmonar. E agora a gente está conseguindo já definir para vocês, pelo menos o básico, né, que você está vendo a hemicúpula diafragmática esquerda, daqui para baixo é tudo abdômen. Mais essa outra imagem de hipotransparência, parte homogênea com parte heterogênea, com alta e média densidade, sem repercussão em estruturas vizinhas, localizada no terço médio e inferior do hemitórax direito, e sem repercussão em estrutura vizinha. Está aqui, ó, a borda esquerda do coração, o átrio esquerdo, o seio cardiofrênico esquerdo, bem localizado aqui sobre a hemicúpula diafragmática esquerda. Então não tem repercussão, então uma imagem grande, uma imagem extensa, pegando 2/3 do hemitórax direito e o mediastino centradinho. Então você pode falar que isso aqui é uma consolidação. É uma consolidação extensa, está velando o seio costofrênico direito, você não vê limite entre a hemicúpula diafragmática direita e a lesão. Aqui também tem o sinal da silhueta, você não vê limite aqui entre o mediastino e a imagem radiológica. E a parte superior aqui, ó, tem a parte pretinha aqui no meio, que é o broncograma aéreo. Tá? Provavelmente um processo pneumônico, também um processo infeccioso. E que está iniciando na parte inferior e está evoluindo para a parte superior desse hemitórax. Um processo infeccioso com uma gravidade. Né? A gente fala que a maioria dos casos, a extensão do processo pode determinar a etiologia, mas tem exceções. Às vezes você pega um processo, uma consolidação pequenininha para uma bactéria bem virulenta, depende da fase que você pega esse paciente. O paciente pode procurar imediatamente aos primeiros sintomas, como ele pode ficar cozinhando em casa, tomando sintomático e já chegar para você com um quadro extenso, como está esse aqui. Tá? Então, mais uma imagem de hipotransparência. Vocês estão observando aí que a maioria das imagens estão vindo pelo hemitórax direito, né, gente? Não quer dizer que não tem pneumonia esquerda, não. Mas uma coisa que fala muito a favor de pneumonias mais à direita são as aspirações de vias aéreas superiores, tá? Os processos de via aérea superiores, as sinusopatias, que pode gotejar e goteja mais para o hemitórax direito, ou alterações em cavidade oral, sepsis oral também, que pode ocorrer aspiração, sempre vem à direita. Você sabe que é mais fácil aspirar à direita, porque o brônquio fonte é retilíneo, né? Mais retinho aqui. Ó. Enquanto que o brônquio fonte esquerdo, na região da carina, ele faz uma angulação de quase 90 graus. Então é mais difícil aspirar para a esquerda. Tá? Agora, o
quantidade de pneumonia, à direita ou à esquerda, não tem isso que é mais à direita do que à esquerda, não. Mas os processos aspirativos vêm mais para o lado direito, tá? Talvez seja por isso que a gente está vendo mais imagem à direita, tá? Aqui, vamos falar do hemitórax esquerdo aqui. Vocês notam aqui que o hemitórax esquerdo, o pulmão esquerdo, está muito hipertransparente. Então, aqui uma coisa que a gente tem que colocar aqui também para vocês, que é o chamado pulmão vicariante. O que é pulmão vicariante? É o pulmão compensatório. Então, quando você tem um processo extenso, como está aqui à direita, pegando 2/3 desse hemitórax direito, o pulmão esquerdo, o pulmão contralateral, ele vai vicariar, ele vai compensar a falta dessa parte aqui que está infectada, que está inflamada. Então, isso aqui é o pulmão vicariante, tá? Ele parece que está maior do que o normal, tá? E ele está muito preto. Por que ele está muito hipertransparente? Porque tem muito ar. Então, ele está tentando compensar a lesão do hemitórax direito, tá? Então, isso aqui é chamado pulmão vicariante, tá, gente? É o pulmão que compensa a lesão do pulmão contralateral, tá? Pulmão vicariante. Agora nós vamos mostrar uma hipotransparência, o tipo consolidação, ao contrário daquela primeira que nós mostramos, que pegava a cisura horizontal definindo para o lobo superior. Aqui você tem uma hipotransparência homogênea, de alta densidade na maior parte dela, a parte inferior de baixa, média densidade, localizada no terço médio do hemitórax direito, com limite preciso na sua borda superior, tipo consolidação. Aqui é a chamada pneumonia de lobo médio. Aqui você pode definir com certeza que esse processo está localizado no lobo médio. Por quê? Porque respeita a cisura horizontal, que separa o lobo médio do lobo superior. Tá? Então, essa é chamada pneumonia de lobo médio. E o lobo médio tem 2 segmentos: o segmento lateral, o segmento medial e o segmento lateral. Ele é dividido aqui no meio, o lobo médio. Tá? Tem uma cisurinha aqui que divide ele. Então, aqui o segmento lateral e o segmento medial. Provavelmente, a maior parte desse processo aqui está no segmento lateral, porque quando está no segmento medial, ele dá o sinal da silhueta aqui, você não vê limite entre o mediastino e a lesão. Tá? Está espalhando, né? Já está chegando aqui na região medial. Por que é importante você falar pneumonia de lobo médio? É porque, às vezes, esse processo pode ser uma consolidação muito homogênea, com a secreção muito endurecida, e começa o paciente não conseguir, às vezes, fazer a limpeza bronco-pulmonar, escarrar e liberar a secreção, e às vezes a pneumonia costuma demorar a retroceder. Então, às vezes, você tem que fazer uma fisioterapia respiratória, e você, sabendo o segmento que está atingido, facilita para o colega fisioterapeuta para fazer as manobras específicas para tirar a secreção de dentro da região atingida. Tá? Então, aqui a pneumonia de lobo médio é um processo infeccioso bacteriano, normalmente uma bactéria gram-positiva, que é o que mais acontece nessas consolidações bem definidas como estão essa aqui. Claro que o mais importante é a clínica do paciente. Eu não sei o que esse paciente está sentindo, mas ele pode chegar para você, às vezes, com um quadro grave, tá? Um quadro clínico grave, uns leucócitos muito elevados. Então, essa consolidação ser uma bactéria mais virulenta, a gente não sabe, tá? Mas, normalmente, isso define as pneumonias por bactérias gram-positivas, tá? Essa radiografia aqui é o mesmo paciente, tá, gente? Um paciente veio sendo tratado, não lembro mais do quadro do paciente, mas eu preciso só ilustrar aqui, colocar a radiografia desse paciente já em fase de remissão do quadro. Por que eu quis colocar isso aqui? Porque a gente fala, a melhora clínica precede a melhora radiológica. Você vai ver que eu falo aqui muito da clínica, porque a clínica é maravilhosa, a clínica é soberana. Então, se você tiver um paciente com uma lesão aqui radiológica sem clínica, eu vou pela clínica desse paciente.
Tá? É muito comum acontecer isso. Às vezes você pega um paciente nessa fase aqui, ele chega para você no seu consultório nessa fase aqui. Como você pode pegar esse paciente, eu pego muito caso assim, que às vezes o colega encaminha, com esse quadro aqui. Tá? Então, às vezes o paciente, ele trata, o médico trata o processo infeccioso, o paciente melhora, acaba a febre, a dinamia, diminui a tosse, aqui o paciente já está bem melhor, aí faz um raio-x de controle, aparece isso aqui. Aí, às vezes, o colega não tem muita experiência, apavora, opa, continua com a pneumonia. E, às vezes, manda para a gente nessa fase aqui. E não tem problema nenhum. É porque, como eu disse, a clínica, a melhora clínica precede a melhora radiológica. Então, em 72 horas de antibiótico corretamente indicado, o paciente já tem uma melhora, podemos colocar, às vezes, dependendo do processo da bactéria, de 80%. Ele melhora muito bem. Aí, às vezes, você vai lá e faz um raio-x de controle e ainda está aparecendo isso aqui, eu falo, ainda está com pneumonia. Não, isso aqui demora mesmo. Uma consolidação dessa aqui, ó, dependendo da idade do paciente, às vezes, para você ver o pulmão totalmente limpo, totalmente normal, pode levar de 30 a 40 dias para absorver toda a imagem radiológica, tá? Então, essa aqui, eu não sei quanto tempo tem de uma radiografia para outra, mas provavelmente esse paciente está bem clinicamente, não está sentindo mais nada, mas ainda apresenta uma imagem de hipotransparência na radiografia de controle. Então, não precisa de assustar, melhora clínica para esse radiológico. O que mais importante é a clínica do paciente, tá? Sempre a clínica é soberana. Essa imagem aqui já mostra também para a gente a definição entre uma consolidação ou outros tipos de imagem de hipotransparência. Exatamente por isso aqui, ó, sem repercussão em estrutura visível. Então, vamos lá, a definição da imagem. Uma imagem de hipotransparência homogênea, de alta densidade, com alguns broncogramas aéreos, de limites imprecisos, localizada em terço superior, médio e inferior do hemitórax direito, pegando todo o hemitórax direito. Tipo aquela que nós mostramos anteriormente, aqui no hemitórax opaco, né? Só que aqui ela está numa fase ainda, não opacificou tanto. Se deixar evoluir, vai chegar igual aquela radiografia anterior. Mas você tem imagens aqui, ó, pretinhas ainda. Seio costofrênico aqui velado, né? Quase que você não vê hemicúpula diafragmática, pode causar uma dúvida em relação a uma lesão pleural. Mas isso aqui vai mostrar para a gente, ó, localização normal do mediastino, seio costofrênico esquerdo, a borda do ventrículo esquerdo localizada no ponto correto. Então, essa imagem não teve repercussão no mediastino. Então, isso aqui é uma imagem, está no parênquima pulmonar, é uma imagem de consolidação. E outro fator também mostra é que aqui no seio cardiofrênico direito também você vê parênquima ainda, vê um broncograma aéreo. Então, você define isso aqui como consolidação, diagnóstico diferencial radiológico com as lesões pleurais, que vai ser assunto de uma aula lá para frente aqui. Então, um processo infeccioso, provavelmente uma pneumonia com uma bactéria mais virulenta, um processo infeccioso mais grave. Agora até que apareceu uma lesão à esquerda, né? E aqui, Maria Clara, ó, aqui você fala mais que isso aqui seja o fundo gástrico, tá vendo? A bolha de ar gástrico, tá vendo a diferença daquela outra lá? Mais pretinha aqui, mais redondinha, e não tem aquelas austrações, aqueles risquinhos que a gente via lá na outra. Você viu que é diferente, né? Já deu para notar aqui. Beleza, muito bom. Então vamos lá, a nossa imagem aqui. Uma imagem de hipotransparência, homogênea, alta densidade, com limite preciso na sua borda inferior, alguns broncogramas aéreos, localizada no terço médio e superior do hemitórax esquerdo, denotando aí um processo infeccioso bacteriano. Estou notando que estou falando sempre bacteriano, né? Eu nunca falei de um processo viral, né? Exatamente porque
os processos virais não dão consolidação, não, tá, gente? O processo viral dá, no máximo, um espessamento da trama broncovascular. A gente vai mostrar mais para frente outras imagens de hipotransparência. Tá? Essas imagens aqui, geralmente, são processos infecciosos bacterianos. São as bactérias inespecíficas, pneumococo, streptococo, klebsiella, Staphylo, o que for. E os processos específicos, bacilo de Koch, tuberculose pulmonar. Então, mais o processo infeccioso, mais um tipo de imagem de hipotransparência. Então, aqui a gente vai ficar o resto da vida mostrando imagens de hipotransparência diferentes uma da outra, né? É só para dar a noção de como você define a imagem. Depois vocês vão ver várias imagens de hipotransparência ao longo da vida. E a gente fala sempre, falando aqui a clínica é soberana, mas a radiografia de tórax, para a gente pneumologista, quase que faz parte da nossa clínica também. Sem o raio-x, a gente, só com o raio-x de tórax sozinho, a gente não define, não faz diagnóstico, mas precisamos muito dele para ajudar a nossa clínica, tá? Que é importantíssimo o raio-x de tórax. Mesmo paciente anterior, tá? Também na fase de remissão, não sei se vocês notaram aqui a data, 8 de junho de 95. 13 de junho de 95. 5 dias.